dia, turminha do 8º ano. Estamos aqui para mais um encontro, mais uma aula de História. Nas últimas aulas, nós estávamos falando acerca do processo ou dos processos de independência dos países dos continentes da América. Já falamos por aqui acerca da independência dos Estados Unidos de 1776. Já falamos também sobre a independência do Haiti e das colônias espanholas na América, como em 1810 da Argentina, depois do Chile, Peru, México e assim sucessivamente. Hoje nós estaremos tratando em particular da independência da colônia portuguesa, ou seja, Brasil. E para entendermos, num primeiro momento, esse processo de independência política do Brasil em relação à metrópole, no primeiro momento nós temos que entender a vinda da corte portuguesa para cá, para aquela que era a sua colônia mais rentável. Por que nós precisamos entender isso? Porque esse fato é o que dá o pontapé inicial para todo o processo de emancipação. E aí, gente, nós estamos falando do final do século XVIII e início do século XIX. Agora, a pergunta é, por que a coroa portuguesa se desloca de Lisboa, de Portugal, para vir para uma colônia? A necessidade de compreensão disso nos leva à disputa entre Inglaterra e França. Essa disputa, no primeiro momento, tem um caráter industrial. Isso porque a Inglaterra é pioneira na Revolução Industrial e, posteriormente, a França. E na busca por mais industrialização, esses dois países irão acirrar uma disputa por mercado consumidor e por matéria-prima. Matéria-prima para abastecer e alimentar as suas indústrias e o mercado consumidor para escoar a sua mercadoria em busca do lucro. Além dessas duas disputas, há uma outra já de caráter bélica entre essas duas nações. E aí eu estou falando de diversas guerras em que tanto França e Inglaterra acirraram. Na maioria das vezes, a Inglaterra saindo vencedora dessas batalhas. E foi o que aconteceu em uma das últimas, que foi a chamada Guerra dos 7 Anos. A Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra sai vitoriosa e a França cria um espírito de revanchismo na busca de vencer o seu arquirrival. Se já não bastasse a disputa industrial entre essas duas nações, agora os franceses, através do seu imperador Napoleão Bonaparte, tentará economicamente estacionar a sua rival e assim vencê-la no plano econômico. E esse plano teve um nome, o chamado Bloqueio Continental. O Bloqueio Continental foi um documento, um termo assinado por Napoleão que obrigava todas as nações europeias, todos os países europeus, a não comercializar com a Inglaterra. Isso implicou muito com Portugal, porque Portugal, em 1703, havia assinado um tratado chamado de Methuen, em que ela se submetia ao comércio inglês. Isso quer dizer que Portugal e Inglaterra tinham um estreito laço comercial, econômico.
E aí Portugal se viu numa calça justa. Ficou entre a cruz e a espada. Ou obedecia ao tratado imposto por Napoleão, e se não obedecesse esse tratado, teria o seu território invadido, ou manteria os laços comerciais, os termos comerciais com os ingleses. Diante disso, Dom João ele resolve optar pela segunda opção e mantém os laços comerciais com a Inglaterra. Para tanto, a corte portuguesa resolve se deslocar de Lisboa, de Portugal, para ir para sua colônia, que até então era mais rentável, o Brasil. Esse deslocamento foi feito com a proteção da marinha inglesa. Mas isso teve um custo, isso não foi feito simplesmente pela boa vontade britânica. Há um acordo entre Portugal e Inglaterra para que isso acontecesse, e esse acordo era que a Inglaterra proveria proteção para Portugal chegar tranquilo na sua colônia, porém foi assinado um tratado de abertura dos portos às nações amigas. O que isso queria dizer? Isso queria dizer que a Inglaterra teria agora o direito de comercializar direto com o Brasil, coisa que até então não podia devido ao pacto colonial em que havia um monopólio de Portugal com a sua colônia, o Brasil. E assim foi feito. Em 1807, a corte portuguesa sai de Portugal e em 1808 chega em território brasileiro, primeiro em Salvador e meses depois para o Rio de Janeiro. A corte é recebida com um festejo muito grande aqui no Brasil. As casas foram enfeitadas, os sinos das igrejas embalavam assim que a corte chegava em território brasileiro. Quando Napoleão resolve invadir Portugal, Dom João e a sua família já estava em território brasileiro. A vinda de Portugal ou da corte portuguesa para o Brasil vai mudar a paisagem do Brasil, uma paisagem até então com uma supremacia ruralista, né? O Brasil até então era uma colônia de exploração rural, primeiro na extração do pau-brasil, depois na produção açucareira, né? Depois na extração de minérios, mas sempre uma paisagem muito rural. A partir do momento que a corte chega no Brasil, o Rio de Janeiro passa a ser a sede de Portugal. Gente, isso é muito importante, pois o Brasil sai da categoria de colônia para a categoria de Reino Unido de Portugal. E várias infraestruturas urbanas são trazidas agora para o Brasil. Há um processo de urbanização, principalmente da cidade do Rio de Janeiro, né, que já era importante devido ao seu caráter portuário, agora ainda mais com a família portuguesa, que primeiro ela fica no passo da cidade do Rio de Janeiro e depois ela se desloca para a Quinta da Boa Vista. E junto da família real vem toda uma infraestrutura, toda uma instalação administrativa, como a instituição de regularização do comércio, a Suprema Corte da Justiça. É fundado no Brasil, a partir desse momento, o Banco, em 1809, o Banco do Brasil,
é fundado nesse período e o Rio de Janeiro vai ganhando esse contorno urbano, uma paisagem totalmente voltada para o caráter urbanístico. E isso, por que isso está ligado com o processo de emancipação do Brasil? Porque vai chegar um momento em que Dom João vai ter que voltar para Portugal e aí o seu filho ficará no Brasil e iniciará esse processo de emancipação. Porém, isso é assunto para a próxima aula, tá ok? Por hoje é só.